Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Quero-vos falar agora sobre algo mais específico de uma coisa abrangente que eu tenho vindo a falar, que é pontualmente sobre cancro. Tenho falado sobre protocolos e sobre formas de ajudar alguém que esteja a passar por um processo oncológico, mas a verdade é que a melhor forma de tratar um processo oncológico é prevenir o problema. E por isso é que muitas das vezes falo que quando nós estamos a lidar com uma situação oncológica, temos uma balança em que pesamos as coisas que nos protegem de uma situação oncológica e aquelas que pioram. Mas quando passamos por um processo oncológico, nós no fundo estamos a lidar com uma guerra em que temos o nosso inimigo. Mas a melhor forma de nós tratarmos estas situações é simplesmente não irmos para a guerra. Só que para não irmos para a guerra, temos que perceber que há determinadas coisas por trás que aumentam o nosso risco de termos uma situação oncológica. E atrás disso há vários fatores que vos vou explicar agora neste vídeo. Para percebermos sobre esta questão oncológica, existem dois tipos de células imunitárias mais ligadas com uma situação oncológica. Sem estar a ser muito específico, uma delas está mais ligada à forma como injeta material dentro da célula, que são os linfócitos T, que tem tudo a ver com o timo, ou seja, com um campo de treino do nosso próprio sistema imunitário, e as células NK, que são aquele tipo de células muito ativas, que fazem com que se liguem mais ao receptor e que provoquem a destruição de uma célula tumoral. Claro que grande parte dos tratamentos que existem de quimioterapia, os tratamentos oncológicos baseiam-se um bocadinho na afinidade do sistema imunitário, na ligação ao receptor, nestas coisas todas. Agora, quando nós pensamos numa situação oncológica, e já devem ter notado isso, há pessoas que têm cancro ou têm maior risco e não fumam, não há historial de álcool na família, de drogas ou de alterações genéticas. Como é que é possível que a pessoa tenha tido? E aquele tipo de situações em que a pessoa tem tudo e mais alguma coisa e nunca teve nenhuma situação oncológica. Depende de vários fatores, nós não podemos generalizar as coisas. Existem predisposições genéticas que nós percebemos pela história familiar, logicamente, a alimentação tem um impacto muito grande, mas hoje em dia, inflamação, oxidação e stress com uma alimentação errada são a mistura, aquela receita perfeita para que as coisas aconteçam. E porquê que isso acontece? É o que eu vos quero falar cá. Por exemplo, a questão do exercício físico. Porquê que o exercício físico é tão importante? Primeiro, porque aumenta o uso de oxigênio. E depois, o tipo de exercício específico, como as caminhadas regulares, caminhadas que descontraem, não só aquele tipo de treino ou de exercício físico de alta intensidade, tudo deve existir em moderação. Precisamos de treino de musculação de alta intensidade, mas precisamos também de treino aeróbio que utiliza o oxigênio. Porque esse uso do oxigênio vai nos melhorar muito o quê? A falta de energia. Pensem que atrás de uma inflamação crónica, um órgão degenera, perde energia, e atrás dessa degeneração, o metabolismo do oxigênio mitocondrial começa a alterar. É um bocadinho estranho, mas no fundo a utilização do oxigênio altera. E o facto de usarmos mais oxigênio, enquanto ao mesmo tempo baixamos o stress com estas caminhadas, é fundamental. Altos níveis de cortisol ou oscilações de cortisol mexem muito com a nossa imunidade, porque o cortisol apaga-nos a imunidade e não só aumenta-nos o nível de açúcar e bloqueia determinados órgãos no nosso corpo, que fazem com que o nosso funcionamento, do ponto de vista de saúde, fique completamente desequilibrado. Isto é importante que saibam. Agora, por exemplo, a dieta cetogénica. Eu acredito que uma dieta cetogénica, aliás, existe bibliografia sobre isso, vou-vos colocar o link em baixo. Quando nós usamos mais cetonas, o nosso corpo desinflama bastante e a nossa imunidade dispara, principalmente quando associamos jejum intermitente, o de curta, média e de longa duração. Mas eu acredito que uma dieta, no mínimo, anti-inflamatória, mesmo que seja sem uma dieta cetogénica, já vai ajudar bastante. O problema é que se nós tivermos intolerâncias alimentares na nossa alimentação, que a pessoa não saiba, e não é alergias. Hoje em dia existem testes de intolerâncias alimentares específicos para problemas imunitários consoante cada pessoa, testes mais personalizados. Isso é que é fundamental. Porquê? Porque estas intolerâncias alimentares vão-nos mexer no quê? Vão-nos mexer no aparelho digestivo. Se 90% da nossa imunidade está na mucosa intestinal, no sistema linfático do intestino,
as intolerâncias alimentares, a forma como o nosso intestino vai estar, tem um impacto muito grande na nossa imunidade. Pensem que o sistema linfático do intestino é quase como se fosse tipo uma patrulha que vê infecções, vê intolerâncias e que a ativa. E essa sobrecarga ou não sobrecarga, esse equilíbrio, é que faz com que também a pessoa tenha uma imunidade no ponto correto. O stress, claro que o stress afeta muitas pessoas. Hoje em dia nós estamos... Basta viver no planeta Terra para estarmos com stress. E o problema é que no nosso corpo não há um botão de desligar stress. Só existe nas nossas adrenais um botão de ligar stress. Por isso é que as nossas adrenais só têm sistema nervoso simpático. Ou seja, no sentido de ligar e de criar stress. Ou seja, da pessoa ter adrenalina. Agora, o problema muitas das vezes qual é que é? Há várias formas de baixar o stress. E a vitamina D3, que tem receptores por todo o nosso corpo, ajuda no sistema imunitário, ajuda a baixar a inflamação. Quando estamos sob stress, o que é que normalmente vai logo depressa? A vitamina D3. E por isso é que, por exemplo, fora da vitamina D3, acho que o facto de estarmos expostos ao sol, sabem que há uma parte da luz solar que é infravermelha, e a luz infravermelha, eu faço isso tratamentos no consultório, aumenta a melatonina, que tem um efeito antioxidante no nosso corpo, que por sua vez vai nos melhorar a questão do sono. E quando nós temos um sono de qualidade, o que é que acontece? O nosso corpo repara. Nós não reparamos quando estamos durante o dia ativos. O propósito de um descanso durante a noite é repor as energias e fazer com que o nosso corpo comece a reparar certas coisas no nosso corpo que no fundo estão danificadas, certas células oxidadas, danificadas, e reparar o nosso próprio metabolismo. Este é um momento de descanso, na própria palavra, do nosso corpo. Agora, se a pessoa passa por alterações de sono, só isso faz com que o próprio nível de açúcar aumente. Nós não queremos isso. Porquê? Porque o facto do nível de açúcar, ou seja, aumentar, o risco oncológico é muito maior. Porquê? Porque a própria célula tem à disponibilidade mais que açúcar para metabolizar, e quando normalmente o açúcar aumenta, a inflamação acompanha. O suporte ao timo. Quando pensamos em imunidade, linfócitos T, aquele T significa o quê? De timo, que é um órgão que nós temos do sistema imunitário, que é no fundo o campo de treino, é como se fosse o campo militar em que as células são treinadas para depois irem para a guerra. O problema é que ao longo da nossa idade, esse órgão vai encolhendo. Esse órgão imunitário vai encolhendo naturalmente. Mas se nós passarmos por períodos de stress, se tivermos baixas de zinco, de vitamina A, ou por exemplo mesmo de vitamina C, nós não vamos ter o suporte de imunidade para conseguir desenvolver as nossas células imunitárias. E o zinco, por exemplo, acho que é uma pandemia. Muitas pessoas têm falta de zinco. E eu acredito que a falta de zinco deve-se muito, não só ao stress, mas deve-se muito ao consumo exagerado de cereais que as pessoas fazem na alimentação, que têm fitatos, que liga-se ao zinco e simplesmente faz com que não o absorvam. Mas, por exemplo, o facto de nós termos a nossa flora intestinal, as bactérias do nosso intestino, no ponto certo, 90% da nossa imunidade está no intestino. Claro que isso vai ter um impacto grande. Agora, nós imaginamos o que é que um antibiótico e uma cortisona vai fazer. Tudo isso, em conjunto com alguns de outros medicamentos, podem nos destruir a flora intestinal. Eu não estou a dizer com isto pararem a vossa medicação. Quero-vos dar informação para vocês falarem com o vosso médico para saberem em que ponto é que estão e de que formas é que podem melhorar. Porque a melhor forma, lá está, de tratar uma situação destas não é só tratá-la, mas principalmente a preveni-la. E fazer um suporte mitocondrial. Eu arrisco-me a dizer que grande parte das doenças tem origem na mitocôndria. E o cancro não deixa de ser uma delas. Porque normalmente a mitocôndria tem tudo a ver com energia. E um cancro tem tudo a ver com falta de energia. E o próprio metabolismo da mitocôndria, de produzir oxigênio, de utilizar oxigênio, baseia-se muito nesse metabolismo que usa o oxigênio. Quando a célula começa a alterar, começa a virar-se para um metabolismo em que começa a usar açúcar como fermentação. Isto é um metabolismo primitivo que as bactérias usavam na pré-história. E é esse metabolismo de fermentação
que faz com que a célula perca o clique e comece a ter tendência para degenerar. Por isso é que, por exemplo, uma base de tratamentos que eu utilizo no consultório para doentes oncológicos baseia-se muito em quê? Num suporte mitocondrial. Há várias formas de dar este suporte. Agora, claro que há várias formas, como conseguem perceber, para que a pessoa tenha maior ou menos risco, sendo a predisposição genética a outro. Álcool, tabaco, expor-se à radiação, e isso inclui determinados exames de radiologia com bastante frequência. Há determinados órgãos, como por exemplo a tiroide, que absorve bastante a radiação, ou a mucosa intestinal absorve muita radiação. O nosso cérebro é uma esponja de radiação. Imaginem aquelas pessoas que estão constantemente, por exemplo, com o telemóvel. As pessoas têm que usar o altifalante e não encostarem o telemóvel à cabeça. A quimioterapia, claro, tem um impacto muito grande. A terapêutica de transplante, ou seja, aquele tipo de medicação que as pessoas tomam para aceitar um transplante ou para apagar ou silenciar uma doença autoimune, para baixar a reatividade imunitária, forçosamente a imunidade baixa. Claro que o risco é muito maior. A poluição que estamos expostos, determinadas drogas que as pessoas consomem. E quando eu falo em drogas, eu incluo os xenobióticos, que é o stress da própria medicação. Porque a própria medicação ajuda de uma forma, mas também tem outros impactos. E por isso é que é tão importante falarem com o vosso médico que vos acompanha, para conseguirem compreender bem o que é que se baseia a medicação, quais são os efeitos secundários, tudo isso é importante. Mas como veem, não é só uma coisa, são várias coisas. Espero que este vídeo vos ajude.